E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito das medidas de dispersão, assunto extremamente importante da estatística. Isso aparece em muitos vestibulares e em especial no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, tá bom? Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar aqui a respeito das medidas de dispersão. Bom, quais são as medidas de dispersão que a gente tem? Desvio médio, o desvio padrão e a variância. E do que vai tratar essas medidas de dispersão? A gente vai utilizar essas medidas de dispersão para a gente analisar o quanto um conjunto de dados é muito ou pouco homogêneo. Ou seja, a gente vai analisar o grau de dispersão desses valores em relação à média, basicamente em relação à média. Quanto maior forem esses índices de dispersão, mais heterogêneo vai ser o conjunto de dados. Quanto menor a gente tiver essas medidas de dispersão, mais homogêneo será o grupo de dados. Ok? Então, basicamente, as medidas de dispersão a gente vai utilizar para isso, para a gente analisar o quanto um conjunto de dados é mais ou menos homogêneo. Ok? Beleza. O desvio médio, né, ele vai ser dado da seguinte forma. A gente tem um conjunto de valores, ó, x1, x2, x3 até um xn. O que vai ser esse desvio médio? O desvio médio é a média dos módulos dos desvios em relação à média. Mas o que seria isso? Seria o seguinte. Então, inicialmente, a gente tem que calcular a média, né? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade para calcular a média, que normalmente a gente vai chamar de x barra, tá? O x com esse traço em cima. E aí, quando a gente faz, por exemplo, x1 menos a média, a gente está calculando o desvio do x1 em relação à média. Aí a gente pega isso em módulo. A mesma coisa a gente faz com o x2 em relação à média. A gente faz a diferença do x2 com a média para calcular o desvio do x2 em relação à média. E pego isso em módulo. O x3 menos a média, um novo desvio. Pego isso em módulo. Quando a gente fizer todos esses desvios, né, em módulo e somar esses desvios e dividir pela quantidade de parcelas que a gente está somando, a gente nada mais está calculando que uma média. Então, somei os módulos dos desvios, dividi por n, eu estou calculando o quê? A média aritmética dos desvios em módulo em relação à média. Só para a gente entender melhor como é que funciona isso daí, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, os valores 3, 4, 5, 6 e 7. Quero calcular o desvio médio desses valores. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a média. 3 mais 4 mais 5, mais 6, mais 7, dividido por 5. Então, agora vamos somar. 3 mais 4, 7, 5, 12, 6, 18, 18 mais 7, 25. Então, ficou 25 dividido por 5. E aí a gente tem que a média é 5. Agora, para calcular o desvio médio, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar cada valor, subtrair da média e pegar isso em módulo. Então, a gente vai pegar lá, ó, a gente vai fazer 3 menos 5, que é a média em módulo, mais 4 menos 5 em módulo, mais 5 menos 5 em módulo, mais 6 menos 5 em módulo, mais 7 menos 5 em módulo. E isso dividido por 5. E aí, ó, a gente vai ter o seguinte. 3 menos 5 menos 2 em módulo, 2. 4 menos 5 menos 1 em módulo, 1. 5 menos 5 deu 0. 6 menos 5 deu 1, módulo de 1 é 1. 7 menos 5 deu 2, módulo de 2 é 2, dividido por 5. Então, essa soma vai dar 6 dividido por 5. E aí a gente tem 1,2. Pronto, esse é o desvio médio. Ok? Legal. Variância. Outra medida de dispersão. Como é que a gente faz para calcular a variância? Então, ó. Novamente, a gente tem um conjunto de valores, ó, x1, x2, x3 até o xn. Quem que vai ser a variância? A variância é a média dos quadrados dos desvios em relação à média. Ou seja, a gente vai pegar, novamente, é o mesmo esquema do desvio médio, né? A gente vai pegar cada valor, subtrair da média. Só que aqui a gente não vai pegar em módulo, a gente vai elevar ao quadrado. Então, você pega o primeiro valor, subtrai da média, é um desvio. Eleva ao quadrado, quadrado desvio. Pega o x2 menos a média, é o desvio. Eleva ao quadrado,
é o quadrado do desvio. E aí a gente vai somar os quadrados dos desvios de cada termo em relação à média. Somando e dividindo pela quantidade de parcelas que tem nessa soma, a gente tem novamente uma média. Uma média de quem? Dos quadrados dos desvios em relação à média. Novamente, para a gente ilustrar, pegar aquele mesmo conjunto de valores. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos primeiramente calcular a média. 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 dividido por 5. E aí a gente já sabe que essa média é 5, né? Agora vamos ver quem que é a variância. A variância, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada termo, subtrair da média e elevar ao quadrado. Então pega lá, ó, 3 menos a média ao quadrado. Mais, pega o 4 menos a média ao quadrado. Pega o 5 menos a média ao quadrado. Pegue o 6 menos a média ao quadrado. E, finalmente, o 7 menos a média ao quadrado dividido por 5. Então, isso aqui vai dar 3 menos 5 menos 2 ao quadrado, 4. É o primeiro valor. 4 menos 5 menos 1 ao quadrado, 1. 5 menos 5, 0 ao quadrado, 0. 6 menos 5, 1 ao quadrado, 1. 7 menos 5, 2 ao quadrado, 4. Isso dividido por 5. Então, isso aqui vai dar 10 dividido por 5, que é 2. Essa é a variância. Ok? E o desvio padrão? Quem é o desvio padrão? Desvio padrão, gente, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão está aqui, ó, raiz quadrada da variância. Então, aquele nosso exemplo, né? Naquele nosso exemplo, ó, que a gente tinha 3, 4, 5, 6 e 7, a gente viu que a variância tinha dado 2, né? Então, quem que vai ser o desvio padrão desse conjunto de valores aqui, ó? Raiz de 2. Ok? Lembrando sempre que o papel de todos esses índices que a gente acabou de ver é medir o quanto um conjunto de dados é muito ou pouco homogêneo, tá certo? Bom, pessoal, então vamos fazer um exercício. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação do concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Olha a palavra regular, pessoal. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então a gente tem aqui a tabela, né, com os dados desses candidatos aí. Ok? O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é... Bom, o Marco e o Paulo, os dois têm média 15, que é um requisito aqui para eles ficarem classificados, né? Ter uma média aritmética na pontuação igual ou superior a 14, eles têm 15. Agora, qual dos dois vai ser o mais regular? O mais regular é aquele que tem o menor desvio padrão. Então, olhando na tabelinha, claramente você percebe que o desvio padrão do Marco é menor do que o desvio padrão do Paulo. Logo, o Marco é aquele que é mais regular, portanto, ele tem que ser o ganhador aqui do concurso, né? Então, aqui nós temos o Marco, pois ele obteve o menor desvio padrão. Ok? O próximo. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a equipe campeã foi qual? Tá. Bom, primeiramente, a média está aqui das equipes, todas 45. Percebam que a equipe 3 e a equipe 4, elas têm moda 44, tá vendo? Ou seja, 44 minutos é o tempo que mais apareceu, tanto para a equipe 3 quanto para a equipe 4. O 44 é um tempo próximo ao 45, mais próximo daqui. Só que além disso, a gente tem que analisar também a questão da regularidade. E a regularidade é aquele que tem o menor desvio padrão. Então, entre a equipe 3 e a equipe 4, a que tem o menor desvio padrão é a equipe 3. Então, a equipe 3 tem que ser a campeã.
Valeu!